Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Espero que esteja tudo bem com vocês e que Deus possa abençoar cada um. Hoje vamos estar falando um pouquinho, um bate-papo, né? E o que podemos aprender com a história de José. Hoje nós vamos estar falando 4 lições que podemos aprender com a história dele e que possamos trazer para o nosso dia a dia para nós praticarmos. Lição número 1. A maldade, a inveja, o ciúme e o ódio. Infelizmente, né, podemos ver na história de José que os irmãos dele tinham uma inveja, tinham um ódio, tinham um ciúme, né, pelo qual o pai de José, né, amava mais a ele do que os outros, né. E José, quando conta, né, que teve os 2 sonhos lá, conta para os irmãos dele, né, o sonho que teve. Os irmãos dele, né, zombam dele, acham que ele estava querendo desmerecer os irmãos dele, né, ou se achar, né, o principal da família dele, né? E vemos que ele foi desprezado, que ele foi zombado pelos irmãos dele. E nossos dias acontece isso também, né? Na nossa família, com os nossos amigos, né, com nossos irmãos, no meio de trabalho, né? Pessoas tentam nos desprezar, ou têm ciúme da gente, ou acha que você está fazendo para causar alguma inveja, né? Ou acha que você... É aquela história, né? A pessoa quer ver você bem, mas não quer ver você tão bem ou melhor que ela, né? Então, infelizmente, hoje, em nossos dias, é dessa mesma forma, né? Eu acredito que nós temos que ser mais companheiros, né? Temos que encorajar mais as pessoas, temos que dar um suporte, né, para a pessoa. Se a pessoa chega e conta um sonho para você, é porque ela confia em você. E ela acredita que você, né, vai incentivar ela, vai apoiar ela, vai ser um companheiro, vai ser um amigo que vai ajudar ela a realizar esse sonho também. E segunda lição que podemos aprender também com a história dele é a importância da honestidade. Podemos ver que ele foi uma pessoa muito íntegra, né, porque ele foi preso injustamente e na casa de Potifar ele foi conquistando o espaço dele, né, até ele conseguir ser líder lá, né, dos escravos, comandava tudo e tudo passava pela mão dele. Mas teve um período que a mulher de Potifar tenta, né, seduzir ele e tudo mais, e ele se esquiva, né, e chama o soldado e prende ele, né, injustamente. E ele lá na cadeia, né, quando ele chega lá na prisão, o copeiro-mor vê, né, a qualidade dele, vê que é uma pessoa muito sábia, muito inteligente, né, e organizava a casa de Potifar. Com certeza corria os comentários dele, né, na região. E ele chega lá e o copeiro-mor entrega tudo na mão dele. E ele começa a empenhar a função dele lá, e começa a organizar. E tudo que o pessoal fazia lá tinha que passar por ele, né? E aí o que podemos ver também é que às vezes pagamos um alto preço para mantermos a nossa integridade, né? E ele teve que pagar um alto preço para manter a integridade dele, que foi fugir da aparência do mal, foi fugir do pecado. E lá na cadeia ele começou o processo dele para chegar a governador, né? E lá na cadeia ele começou a organizar a cadeia, né? Organizar tudo o que acontecia lá, e o copeiro-mor entregou na mão dele tudo o que acontecia na cadeia, ele era responsável. Ele colocava a mão, organiza aqui, organiza ali, Deus prosperava e abençoava. O que podemos aprender com a lição 3 de José? O perdão tem o poder de restaurar. Né? O José foi vendido, né, pelos irmãos dele, né, como escravo. E depois de 20 a 23 anos, depois da venda de José, ele liberou o perdão para os irmãos deles. Então, e eu te pergunto, nesse exato momento, quem nesse período de 20 e pouquinhos anos sofreu mais? Foi José ou os irmãos dele que ficou nesse período? Eu acredito muito que foi os irmãos deles, né? O irmão dele que ficou remoendo, né? Que tudo que tinha feito, o perdão libertou os irmãos dele, na verdade, e não ele. Ele já estava uma pessoa curada, ele estava uma pessoa sarada, ele já tinha entendido o propósito dele, já tinha entendido a missão dele, a qual era, né? Então ele já estava uma pessoa liberta, eu acredito, né? E o que podemos aprender com a lição 4
de José. Saber o nosso propósito é importante. José liberou o perdão porque ele sabia o propósito dele, a qual os irmãos dele vendeu ele. Foi passando um período, né? Ele foi crescendo, foi aproveitando as oportunidades, né? Primeiro ele foi vendido como escravo, aí depois ele já estava chefiando a casa de Potifar, depois ele já estava chefiando a cadeia, a prisão onde que ele estava, do copeiro mor entregou tudo na mão dele, e dali começou o trajeto dele para chegar até o governador do Egito, né? Então nós temos que aproveitar as oportunidades que aparecem nas nossas vidas, nas pequenas situações, e José soube aproveitar bastante isso, né? E ele sabia qual era o propósito dele, pelo qual os irmãos dele vendeu ele, e no momento que os irmãos dele chegam até ele e ele se revela aos irmãos dele, podemos ver que ele liberou o perdão, mas nisso ele sabia qual era o propósito dele, porque ele fala que não foi vós que me vendeste, mas foi Deus que me enviaste diante de vós para trazer mantimento, né, para que o povo, né, se mantenha vivo, porque Deus sabia, né, que ia acontecer tudo isso, e Deus mandou ele antes, né? Por isso que ele não se deixou essa amargura, né, ou o ódio, ou essa inveja dos irmãos dele entrar no coração dele. Então é muito importante, quando você está vivendo o seu propósito, você manter, independente da situação, seja boa, seja ruim, manter manter o seu foco, manter o seu objetivo, na qual aquilo que Deus mostrou para você. Então, quando você sabe o seu propósito e quem está ao seu lado, por que temer? José, ele sabia qual era o propósito dele, sabia que Deus estava do lado dele, e por que temer? Então ele estava apenas vivendo, e ele sabia que ele estava sendo um guia, né, para o futuro, para que houvesse mantimento na casa de seu pai, de todo o povo, né, de Deus. E precisamos aprender a identificar as bênçãos disfarçadas de provações, né? Às vezes não entendemos quando Deus manda algumas situações difíceis em nossas vidas, algumas provas que nós achamos que nós não vamos conseguir, e Deus não manda prova nenhuma além daquilo que você já pode suportar. Amém? Que Deus abençoe cada um e muito obrigado. Deus abençoe sempre.